Entendeu o que eu coloquei, Raquel? Deu sim. Gente, só atualizando aqui, olha, o ministro Alexandre de Moraes acabou de votar e votou para condenar a cabeleireira a 14 anos de prisão. Doutor Maiorovic, a gente seguindo aqui na nossa pauta, tem um outro tema aqui para o senhor bem importante, que eu sei que o Josias também quer comentar. Vamos lá, ó. Bom, antes disso, Raquel, se me Por favor. permite, Claro, Josias. antes de mudarmos a página, é preciso que esse caso seja muito bem elucidado, né, durante esse julgamento. O Alexandre Moraes, acabou de condenar essa senhora, essa cabeleireira, a 14 anos. Né? É, Esse caso tem sido muito explorado pelo Bolsonaro. Bolsonaro, dias atrás, depois daquela manifestação em Copacabana, ele inclusive recuperou um vídeo que vem circulando nas redes sociais desde o ano passado, um vídeo com os filhos da cabeleireira, e ele trata esta Débora Santos como uma, uma das injustiçadas do 8 de janeiro, diz que os filhos dela são órfãos de mãe viva. Então, o Bolsonaro e os seus devotos estão explorando muito esse caso como um caso emblemático da injustiça que se pratica hoje no Supremo Tribunal Federal. Ao julgá-la, é preciso que os ministros sejam muito claros nos seus votos, nas suas sentenças, não é? Porque não dá para impor 14 anos a alguém que perdeu mané na estátua da justiça defronte do Supremo Tribunal Federal. É preciso que ela tenha feito mais do que isso. Esta senhora se tornou ré, a denúncia contra ela foi admitida pelo Supremo em agosto do ano passado. Ela está presa desde março de 2023. Portanto, há 2 anos que ela está em cana. Então é preciso que, ao condená-la, o Supremo deixe muito claro que ela não fez só isso, que ela fez mais coisa, que ela tem um envolvimento mais ativo nesse quebra-quebra do 8 de janeiro. Né? Então, o Alexandre Moraes, agora nós vamos poder saber, conhecer, vamos ler em minúcias a sentença dele. Agora, é muito importante que o Supremo, até para legitimar as decisões que já tomou e as que ainda está por tomar, que o Supremo fundamente muito bem essa decisão em relação a essa cabeleireira. Porque se o Alexandre Moraes está impondo a ela 14 anos, é preciso que ela tenha feito mais do que simplesmente tingir com batom a estátua da justiça. Então, é preciso ver agora o que diz a sentença do Alexandre Moraes. Então, ela está O sendo. Josias. Só um minutinho, doutor Maior, só completando aqui. O Moraes condenou ela por 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Precisa Mas ver, por que motivo? ter um detalhamento maior aí da sentença dele, do que exatamente isso significa, né? Quais são os O que outros ela fez? É crimes que ela preciso estaria dizer o que ela envolvida, fez. além da pichação. Vou tentar ver aqui se eu consigo mais informações. Por favor, O doutor Raquel, Mairovitch. Raquel, um ponto importante, fundamental. Existe, eu estou focando agora nesse caso concreto, existe uma denúncia, uma tipificação, e a denúncia tem que individualizar ato por ato. Bom, mas qual é o ponto fundamental? Além da função de julgar, existe a função da política criminal. Não estou falando de política partidária, estou falando de política criminal. E a política criminal, que é uma ciência e é uma sabedoria, ela entra para que as penas elevadíssimas sejam adequadas. Então, não se trata só da subsunção do caso, do fato ao tipo, a qualificação criminal. Se trata de uma medida de política criminal quando a pena é exagerada. E é exatamente o caso. E como se trabalhar aí?
se trabalha com base, em primeiro lugar, num princípio, que é um princípio de direito penal constitucional, que se chama, o nome é técnico, é consunção, mas que na realidade significa o quê? Significa absorção de crimes. Tá? Os crimes vão sendo absorvidos um pelo outro. Veja, golpe de Estado e abolição violenta ao Estado democrático de direito. Será que é a mesma coisa? Tecnicamente não é, mas para a política criminal, atenção, para a política criminal, pode-se aplicar o princípio da absorção, para não se chegar ao absurdo que a gente está vendo. O Moraes aplicou, nos outros casos foram já julgados, foi aplicado isso, resposta não. Existe a possibilidade de se aplicar ainda, e aí vai no ponto que você bem colocou, Raquel. O julgamento está sendo, por única instância, num único grau de jurisdição. Percebe o problema? Qual é o recurso que vamos ter? Revisão criminal? Talvez. Revisão criminal de um julgado do Supremo. Mas para revisão criminal precisa de fato novo. E qual é o fato novo? Nenhum. Então veja como o Supremo está, nesses casos e com relação à raia miúda, tecnicamente está vendo a denúncia e está julgando com base na denúncia, mas não está aplicando a política criminal, que é uma arte, é uma sabedoria, dizem os doutrinadores do mundo inteiro. Não está aplicando. Então, atua com o fígado, com o fígado. E esse é um problema, e a gente vai tratar daqui a pouco com relação a esse julgamento do dia 25. Bom, mas voltando a esse caso concreto, a pena, como lembrou o Tales, é absurda. Como lembrou o Josias, ele falou em absorção, em junção, sim, para dentro da política criminal e que tem um princípio que o nome técnico chama-se consunção. Eu acabei de pegar aqui no site do Supremo o voto do ministro Alexandre de Moraes, a sentença dele tem 91 páginas. Estou enviando aqui para o Josias e para o Tales, a gente vai seguindo com o jornal, mas enquanto isso a gente vai lendo aqui para vocês para tentar entender tudo que está envolvido aqui, depois a gente volta nesse assunto, prometo. Vamos lá, gente, seguindo aqui para o nosso próximo assunto. O Supremo Tribunal